saudade que eu tô de vocês, nossa. Eu não vejo a hora da gente se encontrar. Mas enquanto o coronavírus não vai embora, a gente fica se vendo assim no vídeo, né? Eu espero que vocês tenham assistido o vídeo que eu passei, daquele da armadura. Vocês assistiram? Ficou top, não ficou? Se você não assistiu ainda, vai lá, pede pra mamãe, pro papai, pra vovó, pra colocar o vídeo pra vocês, tá bom? Combinado? Combinado? Bom, a nossa não é bem uma história, é uma devocional. A nossa devocional de hoje está escrito em Efésios 6, do versículo 10 até o versículo 17. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabia que nós estamos em guerra? Coronavírus, será? Pode até ser, né? Mas não, nós estamos em guerra espiritualmente. E você já viu um soldado de pijama? Acho que não, né? Eu também não vi. E se um soldado fosse de pijama na guerra? Ele ia vencer ou ele ia perder? Ele ia perder, realmente. E hoje eu quero falar da roupa do soldado. Então nós vamos falar peça por peça. Porque soldado, ele não usa qualquer roupa. Ele tem que o quê? Isso, ele tem que se proteger. Quem é o nosso inimigo? Por que a gente tem que se proteger? Proteger de quem? Sim, do diabo. O diabo é nosso inimigo. Ele quer nos separar de Deus. Ele não quer que a gente fique pertinho de Deus, feliz com Deus, que Deus more no nosso coração. Não, ele não quer. Então ele vai ficar lutando com a gente para que a gente não consiga. Mas não precisa ficar com medo, tá bom, crianças? Porque a palavra de Deus diz que nós já vencemos o maligno. Sim, a palavra de Deus diz isso. Então, a gente pode ficar tranquilo. A gente só precisa vestir a nossa roupa e ficar pertinho do Senhor, que vamos vencer essa batalha. Você quer vencer comigo? Ai, que bom, crianças. Então, vamos lá para a primeira coisa que nós precisamos usar. Nós precisamos de um cinto. E vocês sabem para que um cinto qual que é a utilidade do cinto? Isso mesmo, para segurar a calça. Mas a palavra de Deus fala que nós precisamos do cinto da verdade. E o que é a verdade? A palavra de Deus é a verdade. Não existe outra verdade, apenas a palavra de Deus. Tudo que está escrito na palavra de Deus foi Deus que inspirou, né? Então, essa é a nossa verdade. Eu costumo dizer que a Bíblia, que a palavra de Deus é o nosso manual de instrução. Então, se a gente precisa aprender alguma coisa, com certeza vai estar aqui na Bíblia. Então, a palavra de Deus diz que nós precisamos vestir o cinto da verdade. Então, como é que a gente vai vestir então, Tia Lê, o cinto? O que isso significa? Quando nós vestimos o cinto da verdade, nós guardamos, é como se a gente prendesse a palavra de Deus em nós. Como se a gente não tem que apertar a calça assim e ficar bem segura, presinho. Então, o cinto da verdade, ele segura a verdade em nós, protege a nossa vida das mentiras de Satanás, das mentiras do diabo. Então, por isso que nós precisamos do cinto. Combinado? Bom, o nosso próximo item da nossa roupa de soldado é a couraça da justiça. E tia Lê, o que é uma couraça? Couraça é como se fosse um colete que protegia. Peraí, deixa a tia Lê pôr esse colete aqui. Que protegia do pescoço até a cintura, até aqui o finalzinho da barriga. E eu vou ficar com a minha couraça aqui. Que não, na verdade não é uma couraça, daqui é um colete, né? Mas vamos fingir que aqui é um colete. Só que era uma couraça dura, né? Eu imagino que fosse uma couraça bem dura. Porque ela protegia algo muito importante. E você sabe o que é? O coração. Porque aqui o da tia Lê não fecha. Mas era uma coisa assim que se enfiava aqui no pescoço e ficava tudo protegido na frente e atrás. Não ficava abertinho assim igual o da tia Lê, porque isso aqui não é uma couraça. Então protegia o coração de receber uma espada no coração, de ser atacado no coração. Mas essa guerra, ela é diferente, mas eu só vou contar no final. Quase que eu dou um spoiler aqui. Por
que nós precisamos guardar o nosso coração? Porque lembra que o Senhor mora aqui no nosso coração? Lembra que quando a gente fez aquela oração falando, Jesus, vem morar no meu coração, e aí Ele nos livrou do pecado, lembra? Nos salvou da morte. Então, quando a gente permite, né? Quando a gente aceita que Jesus mora no nosso coração, nós ficamos, né, livres do pecado, e aí nos tornamos filhos de Deus, não é mesmo? Então, só que o inimigo, como eu disse, o diabo, ele não quer isso. Ele quer ficar falando mentirinha no nosso ouvido para que a gente fale, ai, Jesus, não mora mais no meu coração, não. Eu vou encher de sujeira, de pecado, sabe? E aí o Senhor vai ficar entristecido e o Senhor, ó, não vai mais querer ficar aqui. E não é isso que o Senhor quer, né? Porque quando, lembra, Jesus, ele limpou o nosso coração de todo pecado. Então nós precisamos guardar o nosso coração para que ele se mantenha limpo, para que ele se mantenha sem pecado, para que ele se mantenha amigo de Deus, não? Lembra aquela história, né, de deixar a porta fechada para o pecado e não aberta? Então, quando a gente deixa a porta do nosso coração fechada para o pecado, o inimigo não tem lugar, não tem espaço. Agora, se a gente deixa ela aberta, a gente pode dar espaço para o diabo entrar. Por isso que nós precisamos da nossa couraça, da justiça, para ficarmos bem protegidos, termos o nosso coração bem guardado, porque nosso coração é onde mora Jesus, né? Onde mora o Senhor, o Espírito Santo, ele mora aqui. Então nós precisamos deixar ele bem guardadinho. O próximo item que a Bíblia fala são as sandálias do Evangelho da Paz. Eu trouxe aqui, ou calçado do Evangelho da Paz, depende da versão. Eu trouxe uma sandália, mas eu vou deixar aqui porque ela tá um pouco suja, porque eu já andei com ela. E tia Lê, por quê? Pra que serve o calçado? Né? A tia Lê, hoje tá um pouco frio aqui, então eu tô de Crocs, eu tô de meia bem quentinha, porque eu preciso me proteger do frio, né? Além de proteger do frio, o que mais que o sapato ajuda a proteger? Isso, de algum machucado. Você se machucou já no pé? Eu também já me machuquei. E você tava descalço ou tava com sapato? Normalmente a gente machuca, é porque a gente tá descalço, né? Quando a gente machuca, não estamos usando sapato. Então, o sapato é para nos proteger, os nossos pés. E por que proteger os nossos pés? E o que a paz tem a ver com tudo isso? Porque quando a gente permite, voltando, quando a gente permite, né? Quando a gente aceita que o Senhor more no nosso coração, a gente vive uma vida de paz, de alegria, né? De mansidão, de tranquilidade, né? Ainda que as lutas venham, quando a gente está perto de Jesus, a gente consegue passar com as nossas dificuldades com mais facilidade, certo? E com paz no nosso coração, certo? Então, nós temos a paz. E aí, quando a gente tem paz, esse amor, essa alegria, você vai querer guardar só pra você ou você vai querer dividir com as pessoas? A gente vai querer dividir com as pessoas. Eu, pelo menos, eu tenho essa paz de Jesus e eu quero dividir isso com vocês. Então, quando eu divido isso com vocês, eu tô usando a minha sandália da paz. Né? Eu tô compartilhando, porque eu tô andando, né? Nesse caso, a tia Lê não tá andando até vocês, mas a gente tá andando juntos para compartilhar essa paz. E outra coisa é que nós precisamos ser guardados no caminho de Deus, porque a gente tá caminhando como se fosse uma longa viagem até o dia que Jesus vem e nos busca. Então nós precisamos ser guardados no caminho do Senhor, né? A gente precisa se guardar em fazer tudo direitinho, fazer tudo do jeito que agrada o coração de Deus. Então nós precisamos estar guardados nos nossos pés, para que os nossos pés não nos levem para um caminho mau, não é verdade? A gente às vezes tem vários caminhos e a gente precisa escolher o caminho de Jesus. Por isso que nós precisamos usar a nossa sandália do Evangelho da Paz, compartilhando com as pessoas. Vem viajar comigo nessa vida de alegria, nessa vida de paz, né? E sermos protegidos também no nosso caminhar com Jesus. Compreenderam? Muito bem. O nosso próximo item é o escudo da fé. E para que serve um escudo? Pra gente impedir o inimigo, né? Fazer assim, piu, piu, piu. Mas esse escudo,
ele é da fé. E você sabe o que é fé? Fé é quando a gente tem a certeza absoluta de que a coisa existe, mas a gente não vê. Então, por exemplo, eu tenho fé que no meu aniversário eu vou ganhar um presente. Vamos supor, eu vou ganhar uma flor, sei lá. Eu tenho muita fé que eu vou ganhar uma flor. Eu vi a flor? Não sei, não ganhei, mas eu tenho fé porque eu acredito. Mas quando a gente tem fé em Deus é algo muito mais poderoso, porque você já viu Jesus? E não vale ser em desenho, não vale ser em bonequinho, não. Você já viu Jesus? Eu não vi ainda. A gente só vai ver Jesus quando ele vier aqui encontrar com a gente. Mas eu tenho absoluta certeza que ele existe, porque eu já senti ele fala no meu coração. Eu sinto ele na minha vida. Então eu tenho a certeza que ele existe, mesmo sem ver Jesus, né? Eu vejo aqui as histórias da palavra de Deus e eu fico mais apaixonada por Jesus, né? Porque eu acredito que ele existe, eu acredito que ele morreu por mim na cruz, eu acredito que ele me ama. Então, eu tenho fé. E se você também acredita que Jesus existe, que ele te ama, que ele morreu por você, que ele te salvou, que ele ressuscitou, então você também tem fé. Então, nós precisamos do escudo da fé para continuarmos acreditando em Jesus. Porque lembra que a tia Lê disse que o diabo fica aqui no nosso ouvido querendo entrar no nosso coração, entrar aqui na nossa mente? A gente precisa impedir com que ele venha, com as mentiras dele, com as coisas ruins que ele coloca no nosso coração, no nosso pensamento. Então a gente precisa impedir ele com o escudo da fé. Mas como é que a gente faz isso, tia Lê? Quando a gente decora um versículo da palavra de Deus, como nós já fizemos com vários versículos que a gente faz às vezes até musiquinha, ou até mesmo quando a gente decora uma história da Bíblia, né? Eu já sei a história de Noé, eu sei a história de Moisés. E aí quando a gente guarda lá no nosso coração, a gente combate o inimigo assim, ó, com a palavra de Deus. Sabe, quando Jesus ele foi tentado lá no deserto, e a gente pode contar essa história um outro dia, ele venceu com a palavra de Deus. Você sabia? Pois é. Então, toda vez que o inimigo vier falar mentiras pra gente, a gente tem que falar a palavra de Deus. Não. A palavra de Deus é que vale pra minha vida. Eu tenho fé em Jesus, então sai pra lá, inimigo. Sai pra lá, inimigo. E é por isso que nós precisamos do nosso escudo da fé. Opa! Voltamos aqui. Agora nós precisamos de mais um item. Do capacete da salvação. A tia Lê não tinha um capacete aqui na minha casa, nem de moto, nem de escudo. Então peguei uma touca pra gente fingir que ela é nosso capacete, combinado? E pra que o capacete? Por que a gente precisa de um capacete? O que ele protege? Você é muito esperto. O capacete serve pra proteger a nossa cabeça, né? Muito bem. E aqui esse capacete é o capacete da salvação. Nós somos salvos do quê? Do pecado. Muito bem. Nós fomos salvos do pecado, né? Por meio de Jesus, quando ele morreu na cruz por nós e ressuscitou. Muito bem, isso vocês já sabem, mas é sempre bom a gente lembrar pra gente não se esquecer, para o inimigo não vier falar que mentira na nossa mente. Combinado? E é justamente a nossa mente que a gente tem que guardar. O capacete da salvação, ela protege a nossa mente, os nossos pensamentos. Porque às vezes a gente pensa coisas erradas, não é verdade? A gente pensa em, às vezes, responder mal os nossos pais, dar uma resposta feia. Ou às vezes a gente tem pensamentos tristes, né? E a palavra de Deus fala que a gente tem que pensar nas coisas que são lá do alto, onde Cristo reina. Então, a gente precisa sempre estar estarmos nos lembrando do que a palavra de Deus diz. Que nós somos filhos amados, que o Senhor já morreu para nos libertar do pecado, que nós podemos nele todas as coisas, porque é Ele quem nos fortalece. Tantas verdades, tantas promessas que o Senhor tem para as nossas vidas e nós precisamos nos lembrar. Então, os nossos pensamentos têm que estar aonde? Em Jesus. Lá no alto, as coisas que o Senhor tem para nossa vida. Então nós precisamos guardar a nossa mente. Então quando o diabo, o inimigo vier aqui na nossa mente querer entrar
que a gente tá com o capacete da salvação e ignorar o que o diabo tá falando e lembrar do que a palavra de Deus diz. Nós precisamos trazer lá na nossa memória aquilo que nos dá esperança, aquilo que nos traz alegria, que é o Senhor. Muito bem? Agora a tia Lê vai tirar esse capacete aqui, porque não é um capacete, é só uma touca. Então vamos lá para o próximo item na nossa roupa de soldado. Bom, o nosso próximo item é... Já sabe o que é? Ai, já sei, tia Lê, é uma colher de pau. Não. É uma espada. Mas a tia Lê não tem uma espada. Então eu trouxe uma colher de pau para representar a espada do Espírito. Então já sei, tia Lê. A gente vai atacar o inimigo com um monte de espada. Vamos atacar as pessoas agora. Não, sabe por quê? A nossa guerra não é contra as pessoas. A gente não vai guerrear de verdade assim, tipo, nem de mentira. A gente não vai guerrear e ter uma guerra assim que a gente vai pegar uma espada de verdade. Não. Essa espada do Espírito, ela quer dizer que nós precisamos guerrear no mundo espiritual. Mas como assim, tia Lê? Lembra que a tia Lê falou que o inimigo vem aqui falar na nossa mente, no nosso coração, para que a gente não fique tão perto de Deus, para que a gente fique pecando, vivendo uma vida cheia de pecado? Lembra? E vocês lembram também que quando nós aceitamos Jesus para morar aqui no nosso coração, o Espírito Santo vem e habita aqui dentro de nós? Muito bem. A espada do Espírito é o Espírito que luta. A gente não luta, gente. O Senhor luta por nós. Ele que vai usar a espada e vai... Lá no mundo espiritual, a gente nem vai ver. Mas nós podemos nos lembrar dessa espada toda vez que o inimigo vier tentar falar mentiras na nossa cabeça, tentar colocar os pensamentos na nossa cabeça, no nosso coração, a gente vai poder atacar com o quê? Com a palavra de Deus. Não. Se alguém falar pra você, você não é amado, não. Você fala, eu sou amado sim, porque a palavra de Deus fala que eu sou amado. Ai, você não consegue fazer isso. Você não consegue fazer um desenho bonito. Você não pode fazer um desenho bonito porque você não é bom. Posso. Se eu me esforçar, eu consigo sim, porque a palavra de Deus diz que tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou conseguir vencer nessa prova, eu vou me esforçar, mas eu vou conseguir porque o Senhor vai me ajudar, vai me capacitar para todas as coisas. Então nós precisamos lutar com a palavra de Deus na nossa mão. Não com uma espada de verdade, é com a palavra de Deus. E a palavra de Deus, muitas vezes, a gente não tá com a palavra de Deus sempre na nossa mão, né? Mas ela tem que estar aqui, no nosso coração, pra gente lembrar de todas as histórias, de todos os versículos e lembrar que nós precisamos atacar com a palavra de Deus. E não mal, né? Você não vai responder a pessoa feio. Você vai falar assim, não vai falar, eu sou amado sim, não é pra fazer assim também, né, crianças? Nós podemos falar assim, eu sou amado sim, sabe por quê? Porque Jesus me amou, Ele se entregou e morreu por mim, ressuscitou e limpou todo o meu coração. Você sabia que você também é amado? E você pode falar de Jesus pra essa pessoa. Não pode responder feio, porque não é uma guerra, né? Porque a guerra quem luta é o Senhor quem luta por nós, né? Ele que nos ajuda a guardar a nossa mente, a nossa cabeça, o nosso coração, que nos ajuda a guardar a palavra de Deus em nós. Então, crianças, nós não podemos nos esquecer que a palavra de Deus é tudo aquilo que precisamos guardar, né? Como a tia Lê disse, nós precisamos estar com os nossos pensamentos aonde? Nas coisas que são do alto, onde quem reina? Onde Cristo reina, né? Nós precisamos ter a palavra de Deus muito bem guardada aqui no nosso coração, para que a gente vença o inimigo quando ele vier. Porque, crianças, o inimigo ele sempre vai tentar plantar mentirinhas na nossa mente, mas nós não podemos aceitar, né? Porque nós somos filhos de Deus. E os filhos de Deus são como soldados que vencem sempre, certo? Que vencem sempre contra o inimigo. E isso é maravilhoso. Vamos lá, crianças, para o nosso versículo? A tia Lê vai falar e depois a gente vai aprender uma música para vocês decorarem bem a palavra de Deus e manter ela guardada no seu coração. Combinado? Então é assim. Pois o soldado que está servindo quer agradar o seu comandante. 2 Timóteo 2:4.
Mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é o soldado? Isso, você é o soldado, eu sou o soldado, nós todos somos soldados. E quem é o comandante? Isso, Jesus é o nosso comandante. Então, quando nós obedecemos a Deus, nós estamos agradecendo a Deus. Nós precisamos desejar obedecer a Deus. E é Ele quem coloca esse desejo em nós, certo? E para obedecermos a Deus e para sermos uns soldados, do que nós precisamos, vamos ver se vocês lembram de todos os itens que a tia Lê contou. Primeiro item, o cinto da verdade, que guarda a palavra de Deus em nós. O que mais? A couraça da justiça, que guarda o nosso coração. Muito bem. As sandálias do Evangelho da Paz, que nos ajudam a andar no caminho do Senhor e nos guardar no caminho do Senhor. O escudo da fé, que nos ajuda a impedir que as mentiras de Satanás venham na nossa cabeça, na nossa mente, no nosso coração. Então a gente precisa de fé em quem? Em Jesus, muito bem. O capacete da salvação, que protege a nossa mente, os nossos pensamentos, muito bem. E a espada do Espírito, muito bem, crianças. Nós precisamos de todos esses itens para sermos uns soldados fortes, soldados obedientes da palavra de Deus. Muito bem. Então agora nós vamos fazer uma musiquinha. Fazer não, né? Não foi a tia Lê que fez. Então eu vou ensinar para vocês a musiquinha, combinado? Então eu vou cantar primeiro, depois vocês me ajudam, combinado? É assim. Pois o soldado que está servindo quer agradar o seu comandante. Pois o soldado que está servindo quer agradar o seu comandante. 2 Timóteo 2:4. 2 Timóteo 2:4. Vamos lá agora comigo? Aí vocês podem ficar de pé aí na casa de vocês e a gente vai fazer assim, tá bom? Pra gente não ficar paradinho, porque cantar, né? A gente tem que dançar um pouquinho, combinado? Então vamos lá. Eu vou cantar uma parte, aí vocês repetem, combinado? Vamos lá. Pois o soldado que está servindo quer agradar o seu comandante. Pois o soldado que está servindo quer agradar o seu comandante. 2 Timóteo 2:4. Então, agora eu vou cantar uma parte e vocês vão continuar, combinado? Então, vamos lá. Pois o soldado que está servindo, pois o soldado que está servindo, 2 Timóteo 2, 2 Timóteo 2, muito bem, ficou fácil, né? Então vamos lá, mas vocês são muito espertos, eu já sei, vocês são, tô morrendo de saudade. Então vamos lá, todo mundo junto. 1, 2, 3 e... Pois o soldado que está servindo quer agradar o seu comandante. Pois o soldado que está servindo quer agradar o seu comandante. 2 Timóteo 2:4. 2 Timóteo 2:4. Muito bem, criança. Agora nós vamos orar. Coloque as duas mãos no seu coração e vamos repetir essa oração comigo. Pai, muito obrigado pela tua palavra e obrigado por nos lembrar das suas verdades que estão escritas na palavra de Deus. Nós queremos ser soldados do Senhor. Queremos guardar a sua palavra no nosso coração e não permitir com que o inimigo venha nos atrapalhar, colocar mentiras
no nosso coração nos ajude a continuar vencendo o inimigo da nossa mente, do nosso coração. Em nome de Jesus, amém. E agora seria a hora da atividade. E será a hora da atividade. Mas eu tenho um desafio. Vocês vão desenhar num papel, em qualquer papel, pode ser no caderno de vocês, no papel. Tem criança que já até me mandou desenho que fez no computador. E eu salvei, eu guardei e fiquei super feliz. Vocês podem desenhar num caderno a parte da armadura que vocês mais gostaram. Vocês gostaram mais do cinto? Vocês gostaram mais da couraça? Vocês gostaram mais das sandálias? Vocês gostaram mais do escudo? Do capacete? Da espada? Não sei. Vocês vão desenhar. Posso desenhar tudo, Tia Lê? Pode desenhar. Vocês vão desenhar e vão enviar pra gente. Pra eu, pra mim, pro tio Pedro, pra tia Bia, que a gente quer muito ver, combinado? Então vocês vão enviar. Então quer dizer que eu posso só usar o que eu achei mais legal. Não, nós precisamos usar todas as peças da armadura, porque nós precisamos estar protegidos da cabeça até os pés. Tá bom, crianças? Então, não se esqueçam de mandar pra gente esse desenho, que a gente quer muito ver, tá bom? Um beijo